Meu nome é Julia Morgan, tenho 34 anos e vivo nos Estados Unidos. Eu vou contar minha experiência de quase morte quando estive em uma situação entre a vida e a morte. Uma pessoa pode não desejar ter estado prestes a morrer por ter um forte apego à vida e ao desejo de continuar viva, mas eu agradeço e me sinto sortuda de ter vivido tudo o que experimentei. Tive a comprovação e me foi revelada toda a verdade sobre a existência da vida eterna e da felicidade genuína. Não me refiro à felicidade que nós experimentamos na nossa vida física. Estou falando da única felicidade realmente verdadeira, a felicidade espiritual vivendo em um lar divino. Essa experiência me ensinou sobre esse mundo e sobre a vida depois desta vida. Eu conheci melhor a minha vida neste planeta e me tornei mais lúcida sobre a realidade além da matéria. Além do egoísmo, da disputa, do individualismo, e hoje eu tenho 34 anos e na época, eu tinha 30 anos. Eu estive morta e antes disso tinha muito medo do mistério da morte. Eu evitava pensar nisso porque me apavorava. Eu era muito jovem e pensar sobre a morte era impensável porque eu queria viver muitas décadas. Os eventos começaram na véspera do meu aniversário de 30 anos de idade. E eu trabalhava em uma empresa multinacional e tinha um excelente salário e tudo parecia excelente. Estava feliz com minha vida. Alguns dias antes de meu aniversário, meu pai foi diagnosticado com um câncer raro e a equipe médica disse que ele tinha 2 ou 3 semanas de vida. Ele foi levado para a unidade de terapia intensiva e morreu depois de 50 dias. Toda a minha família resolveu fazer exames para verificar a saúde e eu descobri que também estava com câncer. Era outro tipo de câncer raro que ocorre em um indivíduo a cada 100.000 pessoas. Meu quadro se agravou em 4 meses e se tornou muito grave. Fiquei internada por 37 dias na unidade de terapia intensiva entre a vida e a morte. Eu estava com um tipo bem raro de leucemia e entrei em coma. Os exames de sangue indicavam um colapso orgânico e a equipe estava realizando quimioterapia em mim, e durante este período no hospital, ocorreu uma infecção generalizada. Os leucócitos são células sanguíneas que são responsáveis por controlar o sistema imunológico. O exame mostrava taxa de leucócitos de 0,0001%, ou seja, não havia células de defesa para proteger meu corpo e eu fui invadida por todos os tipos de micro-organismos oportunistas. Meu corpo não poderia lutar contra nenhuma doença e os médicos explicaram à minha família que haviam vários fatores de risco contra a minha vida. Eles estavam administrando 4 tipos de antibióticos e antifúngicos em minha corrente sanguínea. Eram os mais fortes no combate a micro-organismos patogênicos. Havia leucemia e vários tipos de infecções e eu não tinha defesa orgânica. Fizeram uma ressonância magnética e decidiram fazer uma pequena cirurgia renal. Enquanto eu estive consciente, a dor era grande e tinha consciência do grande risco de vida, porque eu exigia que a equipe me relatasse toda a verdade sobre minha situação clínica. E me sentia sem esperanças diante da realidade dos fatos. Para as pessoas entenderem o que eu estava sentindo, basta imaginar uma dor de dente quando inflama um nervo. Eu tive uma inflamação semelhante em todos os ossos. Existem nervos que se conectam ao esqueleto e estavam inflamados. Minha coluna vertebral doía muito, doía por dentro dos ossos de todo o corpo, também tinha dores de cabeça. Eu não tinha esperanças de sobreviver, mas eu não queria morrer, e pensar na morte era amedrontador. A dor foi evoluindo até que em um certo dia, eu comecei a gritar com todas as forças da minha voz. E pedia mais analgésico aos médicos e eles me disseram que não podiam aumentar a dosagem. Quando a dor chegou a níveis muito elevados, eu perdi o medo da morte e pedi para Deus me levar para junto dele. Quando eu parei de resistir, eu tive a sensação de estar morrendo. Senti meu espírito deixando meu corpo, todas as dores sumiram e me sentia maravilhosamente bem. Vi um caleidoscópio de eventos e revivências de tudo que eu experimentei durante minha vida,
Não havia sequência cronológica. Vinha tudo ao mesmo tempo e não apenas vi, eu revivi e estava diante dos acontecimentos de minha vida, e ao mesmo tempo vivia cada acontecimento do passado. Eu vi os momentos mais brilhantes de minha existência, vi todos os momentos com meu filho de 4 anos de idade. Me vi tomando banho no rio, e momentos alegres pedalando ou fazendo trilhas na montanha, momentos de sucesso e felicidade em meu trabalho. E uma grande chuva de vários fatos sobre minha vida, e a maioria deles estavam relacionadas a emoções sinceras. Todos os acontecimentos passavam com uma rapidez incrível, mas minha consciência tinha o poder de captar tudo detalhadamente com toda a tranquilidade. Os poderes da consciência ou do espírito são infinitamente superiores ao poder da mente humana, então, eu me sentia dividida em 3 partes ao mesmo tempo. Eu vi meu corpo sobre a cama e estava entubado e minha consciência estava dentro da estrutura física. Minha alma também estava em pé ao lado da cama olhando para o corpo e a terceira parte começou a subir, mas meu espírito englobava tudo isso ao mesmo tempo. Eu não tinha mais dor, não tinha mais medo ou angústia e me sentia mais leve que o ar. Tinha a sensação de total liberdade e estava muito feliz. Quando eu me senti subindo, me vi em um lugar com névoa branca translúcida e parecia haver radiações de amorosidade naquele ambiente. Também tinha nuvens ou fumaças azuladas e outras rosadas, experimentei uma felicidade indescritível, muita paz e harmonia. Havia um estado incondicional de amor e aceitação. Neste momento, eu retornei novamente ao meu corpo e senti a dor e peso de meu organismo. E então voltei a subir novamente e ficar saudável no ambiente de amor, e ficou ocorrendo um ciclo de ida ao ambiente amoroso e retorno para o corpo. Saindo do corpo, eu me sentia glorificada e feliz, e ao retornar, eu sentia uma sensação negativa de minha debilidade física. Quando eu retornava para minha estrutura física, sentia como se uma montanha estivesse me pressionando e era desagradável. E esse processo de entrar e sair do corpo aconteceu durante muito tempo e inumeráveis vezes. Eu li o livro de Eben Alexander onde ele relatava algo semelhante a esse ciclo de idas e vindas entre o paraíso e lugares inferiores. Isso foi semelhante à minha experiência. Depois eu acordei do coma e as dores tinham diminuído bastante. Fazia exames de sangue 3 vezes por dia. Os glóbulos brancos aumentaram e eu me recuperei gradualmente, meu corpo foi cicatrizando e em algum tempo, eu estava de volta na minha vida normal. A sabedoria que ficou comigo após essa experiência foi que eu pude refletir sobre minha vida e chegar a algumas conclusões. Eu estava indo muito bem em minha carreira profissional e ganhava um salário muito satisfatório. Mas para conseguir ser admitida em uma multinacional e ocupar um cargo bem remunerado, passei muito tempo só pensando em acumular dinheiro. Fiz mestrado e doutorado após ter me formado na universidade. Vivia obcecada pelo trabalho e tinha pouco tempo para o meu filho e familiares. Quem cuidava dele era minha mãe e, portanto, meu filho tinha mais vínculo com a avó dele do que comigo. E tudo isso, porque eu estava correndo atrás de trabalhar cada vez mais para obter cada vez mais dinheiro. Queria conforto e segurança, porém, tinha um vínculo fraco com meu filho. Eu não tinha tempo para nada, fazia relatórios nos sábados e domingos e me tornei uma máquina de trabalhar. E quando nós vamos para o mundo extrafísico, o que importa são os afetos e os amores que cultivamos durante nossa existência. Agora eu vou relatar uma outra experiência curta, mas muito interessante sobre uma mulher que teve problemas com o parto de seu filho. Ela relata: minha experiência de quase morte aconteceu em 11 de fevereiro de 1996. Houve uma pré-eclâmpsia no pós-parto após o nascimento de meu filho. O bebê nasceu de um parto normal e durou 1 hora e 15 minutos. Os médicos se recusaram a realizar uma operação cesariana, mesmo sob pressão e exigência de meus familiares.
Havia uma contínua hemorragia e meu filho nasceu, mas eu fiquei bastante mal e tive de receber transfusão de sangue. Quando melhorei um pouco, pude dar de mamar a meu filho. 3 dias depois no hospital, me senti muito fraca e indisposta, senti tontura e desorientação. Eu tinha medo de deitar na cama para descansar e morrer ali, mas terminei sentando na maca devido à exaustão, então, deitei e tive a sensação que ia morrer. Me senti entrando em um túnel em grande velocidade e saí no teto do hospital, e vi meu corpo lá embaixo deitado na cama. Eu estava muito calma e indiferente, vi meu corpo e o bebê no berço ao lado, parecia a coisa mais natural do mundo. Eu não estranhava nada, tudo estava tranquilo e seguro. Então comecei a subir e não estava mais no hospital. Me vi no meio de uma escuridão suave e agradável, notei uma luz ao longe e estava se aproximando. A luz tinha um brilho poderoso e é difícil explicar, mas era nutritiva em amor e paz. Eu me sentia profundamente amparada e amada. Tive a sensação de ter pertencido àquela luz amorosa por toda a eternidade e senti que esse amor me acompanhou durante toda a minha vida como ser humano. Passei a ver vários momentos da minha vida e haviam momentos felizes e tristes. Vi momentos tristes com indiferença e tranquilidade. Parecia natural, como se fosse algo sem grande importância. Depois disso senti a luz se distanciando, então me vi em um túnel escuro pulsante até sentir que estava de volta em meu corpo. Abri os olhos e apertei a campainha e fui socorrida pelas enfermeiras. O mais interessante é que quando eu estive ausente de minha vida física, eu me senti totalmente protegida e amada, e quando retornei ao meu corpo, me senti insegura novamente. E ironicamente nós costumamos ter medo da morte. Isso é interessante. Eu posso resumir a experiência como uma forte sensação de consolo, gratidão e libertação. Depois desta experiência transcendental, procuro desenvolver e estimular a bondade e a pureza dentro de mim ao máximo. Busco ter um amor profundo e sincero. Aprendi a ser sincera comigo mesma e com meus princípios. Tento me desvincular de qualquer negatividade e perdoar a todos, mas sei que não é fácil e tento fazer o meu melhor. Busco me perdoar e não me exijo nem me maltrato por algo que não pude fazer. Não ultrapasso mais os meus limites físicos e psicológicos. Procuro me encher de alegria e amor. Vamos falar agora sobre a experiência de quase morte de Sherry Sutherland. Ela não acreditava em Deus, nem em espiritualidade e ela é uma australiana que estava no hospital tendo seu segundo filho. Ela escreveu um livro chamado Dentro da Luz que conta sua experiência de quase morte. Estava em trabalho de parto sentindo muitas dores e ansiedade. Após receber uma anestesia, algo deu errado. Ela conta que não estava mais na sala médica e se viu descendo em um túnel escuro com um som agudo semelhante ao som do vento em seus ouvidos. Parecia estar viajando em grande velocidade. Sherry estava viajando em direção a uma luz muito distante. A luz era pequena e foi ficando cada vez maior. Pensou neste momento que provavelmente tinha morrido, mas se sentia tranquila independente de ter um pensamento tão assustador como pensar que morreu. Antes de chegar na luz, ela pensou com clareza total sobre seus 2 filhos e pensou que não deveria morrer. Quando estava bem próxima da luz, ela sentiu que estava saindo do túnel. Então ela teve a certeza que não morreria. Ela sentiu que começava a retornar no caminho inverso e acordou de súbito sentindo dores e sua criança nascendo. Ela conta que a realidade dentro do túnel era mais real que a nossa vida no mundo físico. Era profundamente realística e deixou sua mente marcada com os detalhes da experiência. O próximo caso foi o de uma jovem chamada Bárbara. Bárbara teve pneumonia dupla e os médicos disseram aos pais dela que ela não sobreviveria àquela noite. Ela se viu flutuando no teto e se sentia muito feliz. Era uma alegria poderosa e ela nunca tinha sentido algo tão fabuloso. Não tinha um motivo e não era necessário ter algum motivo para ela estar tão feliz.
Simplesmente estava vivendo a pura alegria. Estava experimentando esse sentimento e nada mais importava. Ela diz que não possuía uma forma. Era apenas um ser presente e conhecedor que se sentia em sua totalidade. Queria ficar ali para sempre e deixar sua vida na terra sem olhar para trás. Olhou para baixo e se reconheceu deitada na cama. Estava muito pálida e doente e então, viu sua mãe chorando e entendeu que não podia morrer. Se sentiu fortemente culpada em querer deixar o mundo físico para sempre. Ficou confusa entre ir ou permanecer viva. Percebeu intuitivamente que teria de voltar para o corpo e ficou muito triste. Foi um sentimento muito opressivo. Foi como ter sido solta de uma jaula e ter conhecido a liberdade de uma forma abrangente. Se sentia expandida sobre tudo. De repente estava no corpo novamente. Demorou alguns meses para que ela se acostumasse a viver sem aquela bem-aventurança gloriosa.